Queridos irmãos, um bom dia a todos. Agradeço essa oportunidade do trabalho, de fazer parte desta casa espírita, no trabalho da evangelização infantil e da juventude, no grupo de pais, aonde deixo meus filhos aqui e também aprendo a conduzir a minha família, que é um compromisso muito importante a todos nós. Em especial, abraço a todas as mulheres, hoje aqui presente, e também agradeço a todos os trabalhadores desta casa, porque sem eles, nós não estaríamos aqui hoje para realizar essa tarefa. Logo que eu cheguei, eu estava ali na livraria, e ouvi bastante cumprimentos, né? Parabéns, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E o seu Celso ainda comentou, mas qual o dia que não é o Dia da Mulher? E isso me tocou bastante, né? Porque a nossa fala hoje aqui, falar da mulher, fica meio implícito que nós vamos falar do lar, que nós vamos falar da nossa missão como pais, e em especial a esse ser sublime que são as mulheres, porque tem um papel que eu diria fundamental nos dias de hoje, onde os lares estão vazios, onde os nossos filhos estão entregues a toda a sorte aí do mundo, das paixões e principalmente da drogadição. Então hoje é uma singela conversa, né? Eu não tenho essa pretensão de nós trazermos aqui, esgotar este assunto, mas a doutrina espírita, como nenhuma outra doutrina, vai nos trazer no Livro dos Espíritos, em algumas questões, esse entendimento que todos nós aqui deveríamos ter em relação à mulher. Porque no mundo espiritual não há sexo. Hoje estamos espíritos encarnados. Eu escolhi, porque está sendo bom para mim, a masculinidade. Como muitas de vocês aqui, que são espíritos imortais e que vieram hoje na feminilidade e têm um papel fundamental na condução desta célula, que é o órgão, a instituição mais importante para nos colocarmos na humanidade como homens de bem. Como que está a mulher neste contexto espírita? Então vamos fazer uma leitura antropológica de como isso aconteceu e de como esse pensamento aqui, ele está presente nos dias atuais. Nós vemos muito isso. E formou o Senhor Deus o homem. Eu deveria ter posto em letras maiúsculas e grifado, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E não bastasse isso, ainda ele fica com talvez pena desse homem viver sozinho e tira uma costela dele e faz as mulheres e cria a mulher, que é um subproduto. Esta mulher subserviente, e nós, na doutrina espírita, vamos ter um novo conceito, né? Isso aqui ainda perdura hoje. Vocês acham que algumas sociedades ainda têm esse conceito? E bastante. Nós vamos ver. Mas não poderíamos de citar aqui algumas personagens
né, que Humberto de Campos, através de Chico Xavier na Boa Nova, e uma obra da Federação Espírita do Paraná, Personagens da Boa Nova, nos traz estas figuras ilustres. Eu sou filho de um católico como evangélica, e eu tinha uma noção de Maria, a santa, aquela santa com manto, né, a reza Ave Maria, e só. E veio o Espiritismo para nos trazer este espírito sublime. Imagine vocês, naquela época, uma jovenzinha, grávida, solteira, e que em nenhum momento, quando o anjo aparece para ela, ele diz que ela era a escolhida entre as mulheres para receber o Mestre. Em nenhum momento essa mulher titubeia, em nenhum momento ela tem dúvida, e ela segue firme na sua missão, permanecendo ao lado dele, dando os primeiros encaminhamentos a ele, que ele não precisava, mas ela esteve sempre ao lado dele. Joana de Cusa, que todos nós deveríamos conhecer, que que é a Joana de Ângeles, hoje a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que na época era da aristocracia, uma mulher de uma posição social muito importante, de bens, mas que vivia um inferno no seu lar, traída, humilhada, agredida, vivendo a violência do seu esposo, e que quando Jesus está aos redores e ela tem o contato com ele, ela se transforma, ela se torna uma cristã, ao ponto de, quando o imperador manda assassinar os cristãos, ela se torna uma tocha viva, e seu filho nesse momento a aborda e diz a ela: mãe, que Deus é esse? E ele, que é o Nilson, né, que nós conhecemos hoje, cria, né, esta antipatia pelo Cristo por séculos. Então são exemplos de mulheres que cumpriram a sua missão, porque quando ela vai a Jesus e relata a ele todo o sofrimento em seu lar, Jesus olha para ela e diz: mulher, sê fiel até o fim. E é o que ela faz. E temos tantos outros exemplos. Talvez eu deveria ter trazido aqui a Lívia, de há 2000 anos, né? Que é... Eu tenho ciúmes lá em casa, né? Porque eu tenho uma admiração especial pela Lívia. É só quem leu há 2000 anos para entender, né, esse espírito também de escol que teve com Jesus. E a samaritana não foi diferente, numa sociedade extremamente fechada, aonde ela está no poço retirando água e de repente ela é abordada por Jesus, e que os costumes da época, ninguém dirigia uma palavra a uma mulher, e ele dá esse grande exemplo a todos nós. E o exemplo, acho que talvez depois da Maria e mais conhecido, é a de Magdala, que ao conhecer Jesus, abandona todos os prazeres e as paixões da sua vida, se torna uma cristã, vai ao vale dos imundos, né, dos leprosos, porque entendeu a mensagem de Jesus. E Jesus poderia ter aparecido para a mãe dele, por exemplo. Seria nobre, mas não. Ele vem novamente nos dar uma lição e aparece para Maria de Magdala após a sua morte. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz realmente esta dimensão da mulher. Na questão 817, né, da questão 817 até a 822, que é o que nós vamos ver aqui, nós vamos ter esse entendimento.
Porque o que há, qual a necessidade de conhecermos esta dimensão? É porque a mulher está inserida no contexto familiar, no nosso lar. E Kardec pergunta aos espíritos: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Sim, são iguais perante Deus e os direitos são os mesmos. Então a igualdade de direitos, né, do homem e da mulher perante Deus é a mesma. Mas será que isso está posto na nossa sociedade? Será que nós temos essa visão? Porque a mulher hoje, ela ganha menos, ela não tem todas as oportunidades no ambiente de trabalho, ela sofre perseguição, bullying, né? E hoje, por exemplo, no nosso país, as doutoras superaram os doutores. No Brasil hoje, as mulheres estão mais qualificadas do que os homens. E será que isso está posto na nossa sociedade? Esses direitos, eles são iguais mesmo? De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. Então, essa violência, essa força que o homem impõe sobre as mulheres, é por isso que fica, entre aspas, aí, essa dita inferioridade. Porque a diferença é só física. Por quê? Porque as tarefas são diferentes. E é isso que nós temos que entender aqui. Que os direitos são iguais, mas as tarefas são diferentes. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Que não é o que acontece aqui, né? Nós, homens espíritas, isso não cabe a nós, né? Porque nós somos colaboradores no lar. A gente lava a louça, a gente ajuda nas tarefas, a gente cuida dos filhos, vai buscar os filhos na escola. E, certa feita, né? A minha amada imortal que está aqui na frente, né? Ela deu uma sugestão que deu, vamos fazer o domingo do líder, no domingo das tarefas do lar. Vamos colocar o homem para ele organizar o domingo em casa, os gaúchos aí, fazer o churrasco, lavar a louça, servir a mesa, né? Para a gente ver o quanto é importante, o quanto essa tarefa de estar no comando do lar, do quanto é importante nós estarmos sentados, conversando com os nossos filhos, porque o momento é de educar, de estarmos no lar, de estarmos em casa. E essa inferioridade, ela é só física por causa das tarefas. Mas em algumas sociedades, né, isso aqui existe hoje, né? E em alguns países, por exemplo, no Japão, talvez hoje não seja mais dessa maneira, as mulheres tinham que andar atrás. E certa feita, Divaldo Franco falando, né, que atrás, ele ia falar atrás de um grande homem, a Joana já interrompeu o pensamento dele e falou: meu filho, por que atrás? Ao lado, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, e não mais atrás. Então essa ideia da força, da superioridade masculina sobre, né, os direitos, né, das mulheres. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca que um homem? Que eu acabei de falar. Por quê? Porque as tarefas são diferentes. Por exemplo, no Japão, quem faz microcirurgia, por exemplo, alguém que amputou um dedo e esse dedo vai ser reimplantado, é uma cirurgia muito difícil, leva 10, 12 horas. E o cirurgião, ele individualiza os vasos, porque o fio é muito fininho, você tem que estar com um microscópio com um aumento muito grande,
E quem faz essa tarefa de dar os pontinhos, às vezes, na artéria, não é o médico, são mulheres. Por quê? Porque a mulher tem uma sensibilidade maior. E eu lendo, para vir aqui falar para vocês, eu acho que na próxima eu vou pedir para ser mulher, se eu merecer, porque é uma vantagem. Do ponto de vista espiritual, os caras estão me olhando meio torto aqui. Do ponto de vista espiritual, vocês estão mais evoluídas, são mais sensíveis, são mais tolerantes. Quem que mantém um lar? No nosso grupo da dependência química, nós recebemos há um tempo atrás uma senhora que veio de fora. Ela veio participar do grupo porque o filho é dependente de álcool. E ela, antes da nossa reunião, nós fazemos o Evangelho. E caiu do Evangelho sobre o casamento. E a gente leu algumas palavrinhas sobre o casamento no Evangelho. E ela deu um relato, né? Que, nossa, ela falou assim, puxa, essa mensagem foi para mim. Porque eu passei 54 anos com meu marido. E muitas vezes eu pensei em desistir da tarefa. E palavras dela, ela disse assim, eu fui fiel até o fim. Que ela entendeu essa missão, essa importância. Porque quem que vai, por exemplo, isso me emociona muito, quando um preso termina a sua sentença lá, termina os seus anos de reclusão na penitenciária, quem que vai esperar ele lá? É a mãe. Na 821, a função a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Esse ponto aqui, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicológico, o que é o lar? O lar é uma escola de almas. Quem que nos dá as primeiras noções de amor, de civilidade, de atenção, de carinho, que fala para mim assim, ó, você pertence aqui, aqui é teu lugar, isso aqui é teu, eu sou a tua mãe, eu sou o teu pai. Hoje, por exemplo, em partos humanizados, a criança não existe mais berçário, a criança é retirada e é colocada não é nem para amamentar, ela é colocada aos braços, ao aconchego materno. E tem vários estudos dizendo que quando a criança nasce de parto normal ou de parto cirúrgico e ela é levada para o berçário, faz diferença. Está a enfermeira aqui fazendo assim, ó, concordando com a minha fala. Então, essas primeiras noções, nessa escola lar, que é uma reunião de almas, né? Eu não vejo em nenhum lugar escrito assim, o lar é um oásis de bênçãos. Se um dia vocês acharem, vocês me falam, porque não é. Porque quem que está encarnado aqui? Nós somos ainda espíritos inferiores. E além de... Todo mundo aqui gosta de ir para a escola? Não. Na escola, ó, meu filho já fez assim, ó. Porque lá tem que aprender, tem que fazer tarefa, tem que professor assim, professor assado, tem prova. Então o lar é uma escola que a gente tem que aprender, que a gente tem que cooperar um com o outro. E ao mesmo tempo ela é uma oficina de aperfeiçoamento. Então, quando nós desencarnarmos, e eu vou ler o que o André Luiz diz da mulher, eu vou encerrar
com a fala dele, né, que eu não tenho essa pretensão de eu reproduzir o que o André Luiz está dizendo, nós vamos entender por que que esse compromisso é importante, por que que a mulher, o grande desafio hoje do Espiritismo, eu vou ler mais para frente, é manter a mulher no lar. Porque além de uma oficina de aperfeiçoamento, lá nessa escola e nessa oficina oferecem cursos. E os cursos são de regeneração. Sendo assim, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. De direitos sim, mas de função não, que a gente acabou de falar, né? E fica aí a interrogação para nós refletirmos de como que isso está posto na nossa sociedade e no nosso lar. Então estamos caminhando para encerrar. Então um dos belos aspectos do Espiritismo é, sem dúvida, o que diz respeito ao problema da fixação da mulher dentro do lar. Porque hoje a gente vê, por exemplo, os bares estão cheios, as boates, as festas, as organizações sociais. A gente vê hoje muita criança que estão com seus cuidadores, que não são os pais. Nós vemos reuniões sociais em que os pais vão, mas levam, por exemplo, a babá. Porque seria um momento, por exemplo, que eu poderia ficar com os meus filhos, ter essa oportunidade de estar com eles. Então é um problema, é um desafio, e o Espiritismo nos traz para uma reflexão profunda, agora aqui, porque depois de desencarnado, isso vai vir de uma forma diferente, que o André Luiz vai nos trazer. Então, perante a divindade, mulheres e homem. Vocês perceberam ali que eu estou cooperando, porque a frase deveria ser perante a divindade, homens e mulheres, porque a gramática portuguesa é machista, né? Se esse salão tivesse cheio só mulheres aqui e eu ia ter que falar no masculino, porque eu estou aqui e a gramática diz que tem que ser no masculino, né? Então, perante a divindade, mulheres e homens possuem os mesmos direitos, mas diferentes tarefas. E Paulo aos Coríntios, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Com relação aos movimentos feministas, esse slide deveria estar antes, né? Acho que copiei a outra versão. Então, é uma polêmica, mas para nós espíritas não é, porque o Emmanuel deixa bem claro, os movimentos feministas estão equivocados, não estão trazendo para a mulher uma emancipação, porque aqui nós estamos falando do ponto de vista espiritual, e o Emmanuel vem, né, nos esclarecer, deve ser, né, os movimentos feministas, eles devem ser de reeducação da mulher para o lar, nunca para ação contraproducente fora dele. E hoje a gente vê nos Estados Unidos essa reeducação, porque a sociedade americana agora está repensando, e a mulher agora está fazendo o sentido inverso nos Estados Unidos. A mulher está voltando para o lar. Isso tem vários trabalhos escritos, né? Nisso os americanos são de tirar o chapéu, né? A pesquisa lá é muito séria, e a gente tem visto vários autores relatando que a mulher está voltando para o lar. Então, meus irmãos, eu agradeço esta oportunidade, espero que
possamos refletir muito sobre isso. Esse assunto, nós vamos voltar a ele no nosso grupo aqui com os pais, que a Cleusa está aqui, que é uma das coordenadoras também, e nós vamos debater muito isso. E eu vou encerrar então, eu vou ler uma mensagem do André Luiz, que resume de forma brilhante, que traz para a gente um atendimento de toda essa fala aqui, para que saiamos daqui, para investirmos com todas as nossas forças nesta escola de almas chamada lar. Isso está num livrinho que a gente gosta muito lá em casa, que é Conduta Espírita, da mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e de fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante, que é o que nós fazemos aqui no domingo, levar o Cristo para os nossos lares. Quem foge à oportunidade de ser útil, engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do Espírito. Não mais o aqui e agora, mas ampliando desta vida multimilenária do Espírito. Reconhecendo a necessidade das provações regenerativas do lar, dessa escola, dessa oficina, que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo em seus deveres de irmã, de filha, de companheira e de mãe. O trabalho da mulher é sempre missão de amor, estendendo-se ao infinito. Muita paz a todos.